Henrique é autor do livro Manual de Flores de Bach aplicada aos animais e profundo conhecedor no assunto. Então, nesse momento, vamos recebê-lo com uma salva de palmas. Buenas noches a todos. Muchas gracias por vuestra participación, donde hay cabida también a nuestros amigos los animales. Boa noite a todos, obrigada por sua participação, onde vamos falar essa noite as flores de Bach, florais de Bach aplicadas aos animais. Agradecer también a Luciana y a su equipo Healing, porque ha sido posible dar esta entrada al mundo de los animales y las flores de Bach. Quero agradecer também a Luciana e sua equipe, que fizeram possível essa apresentação de hoje, para que falemos sobre esse assunto. Pero como hemos visto hace poquito, esto no hubiera sido posible sin Lucy Godoy. Como vocês viram há poucos minutos, isso não seria possível sem o interesse de todas as pessoas que estão aqui presentes hoje. Como muchos de vosotros sabréis, el sistema floral de Bach se compone de 38 flores, pero hay una que se llama Verben. Vamos falar sobre muitos florais de Bach, mas há uma especial que se chama Verve. Verben son aquellas personas que planean cambiar el mundo o como mínimo mejorarlo. São pessoas que planejam mudar o mundo ou minimamente melhorá-lo. Aunque les cueste la vida. Mesmo que isso lhes custe a vida. Gracias, Lucy, por tu trabajo, insistencia y perseverancia. Gracias. Obrigada por seu trabalho, insistência e perseverança. Muito obrigada. Bien, seguramente nos preguntaremos si las flores de Bach, ¿por qué las flores de Bach pueden ser o las pueden tomar los animales? Vamos falar sobre os florais de Bach e nos perguntamos como eles podem curar os animais. É sobre isso que vamos falar hoje. Ya lo dijo el mismo Bach, las flores de Bach pueden ser tomadas por animales, plantas y personas. O mesmo Bach ha dito que essas flores podem ser tomadas por animais, pessoas, inclusive outras plantas. Seguramente si en la sala hay algún terapeuta, se preguntará que mi inconsciente, en este orden, ha elegido primero plantas, animales y personas. ¿Por qué las personas para el último, no? Se há terapeuta na sala, provavelmente ele se perguntou por que não alterar a ordem e dizer primeiro plantas, e depois animais, e depois pessoas. Quizás mi inconsciente lo ha elegido porque no estamos tratando hoy en día a los animales como deberíamos tratarlos. Talvez isso seja realmente uma pergunta pertinente, porque não estamos tratando os animais como deveríamos, não estamos deixando que eles desfrutem do meio como deveria ser. Por eso, una vez más, agradezco vuestra participación en esta conferencia, porque a través de ella pues, seguramente ayudaremos a muchos de ellos y a entender muchas cosas. E agradeço a participação de vocês nessa conferência de hoje para que possa ser possível o entendimento a respeito desse assunto hoje. Muy bien, la primera perrita que tratamos fue Nora, en el año 2002. A primeira cachorrinha que nós cuidamos foi Nora, no ano de 2012, como podem ver nesse slide. Nora presentaba un problema de conducta que se llama agresividad o conducta agresiva por protección de recursos. Nora apresentava um problema de agressividade ou de conduta agressiva. A los educadores caninos nos gusta hablar de conducta agresiva y no agresividad. Os educadores caninos gostam de usar o termo conduta agressiva e não agressividade. Porque seguramente es el mecanismo que ha utilizado el animal de drenaje de estrés. Porque a conduta agressiva é vista como um mecanismo que o animal utiliza para desafogar um momento ou período de estresse que ele está vivendo. En el año 2002, cuando administramos flores de Bach a Nora, no era educador canino, simplemente daba flores de Bach a los animales. Quando administramos para Nora no ano 2002, começamos a administrar os florais de Bach, era simplesmente uma tentativa de melhorar esse quadro, mas não havia uma expectativa realmente com o que passaria depois. Hasta que un día
mi mujer paseando a nuestra perrita en el parque cercano a nuestra vivienda. Até que um dia minha mulher, passeando nossos cachorros num parque muito próximo da nossa casa, Encontró a una chica con un perro que tenía problemas de comportamiento. encontrou uma moça que estava acompanhada de um cachorro com problemas de comportamento. Aquella chica no me conocía, pero le dijo a mi mujer que tiene que ir a un tal Enrico Medes a darle flores de Bach. Essa menina que estava acompanhando o cachorro não conhecia a Henrique, e a esposa dele disse: bom, você tem que ir ver uma pessoa chamada Henrique Omedes, e ele vai falar sobre florais de Bach para cachorros, e talvez isso possa te ajudar. Mi mujer, como todas las mujeres, fue muy inteligente Minha mulher foi bastante inteligente, assim como todas as mulheres, y le dijo, háblame de este tal Enrico Medes. e lhe disse: vá falar com o Henrique Omedes, ele pode ajudá-la a respeito desse problema. Afortunadamente para mí, Por sorte, para mim, isso aconteceu. le dijo, bien, trabaja con las flores de Bach desde hace años, pero no es educador canino y pienso que tendría que conocer el comportamiento animal. Ela esclareceu que ele não era educador canino, mas que ele trabalhava com florais de Bach aplicado aos animais, e talvez isso pudesse ser uma solução. Evidentemente se pueden dar las flores de Bach sin tener conocimiento de su lenguaje o siendo educador canino, Usando os florais de Bach dentro da linguagem dos educadores caninos, seria possível tratar esse animal. pero siempre contribuirá mejor a la resolución del problema si se entiende su lenguaje un poco. É sempre melhor para tentar resolver o problema do animal, entender a linguagem que ele utiliza para se expressar. Isso é fundamental, por isso também o papel do educador canino. Como es fundamental el papel también, la figura del veterinario. Como também é fundamental a figura do veterinário nesse momento. Es importante el trabajar todos en equipo, É importante realizar um trabalho em equipe, porque un problema de comportamiento en un animal puede ser debido a una patología física. porque um problema de comportamento, de conduta de um animal pode ser consequência de uma patologia. Então é necessário buscar esse problema com esse trabalho em equipe. Una patología puede cursar con dolor y ese dolor convertirse en una expresión conductual. A patologia, por exemplo, pode causar uma dor, e essa dor pode levar o animal a ter um comportamento, uma conduta agressiva em algum momento, por exemplo. Es importante que como educador canino o el educador canino realice un cuestionario durante la visita del animal. É importante para o educador canino realizar uma entrevista profunda com o animal, para ver em que condições se encontra, como vive, etc. Porque como hemos visto antes, cuando hablaba nuestra compañera la veterinaria, Recentemente, como falou nossa companheira veterinária, justamente isso seria bastante importante frisar na entrevista. muchos problemas de comportamiento se originan en el núcleo familiar, en la familia. Muitos dos problemas de comportamento do animal se originam no núcleo familiar, ou seja, na família com a qual ele convive. Son auténticas esponjas y ellos absorben nuestras emociones, São esponjas, autênticas esponjas, e absorvem nossas emoções. equilibrando a la familia. Muchas veces se equilibra el estado del perro o del gato. E muitas vezes, equilibrando a família, é possível equilibrar também a situação, o estado do animal, do cachorro. En este cuestionario tenemos que tener en cuenta que todo problema tiene una causa. No questionário, devemos levar em consideração que todo problema tem uma causa. Aunque muchas de las causas no las podemos conocer porque hay muchos animales abandonados y no sabemos su procedencia. Embora muitos animais se encontrem em estado de abandono, antes de serem adotados, por exemplo, então não podemos saber realmente a procedência do animal e o que ele viveu até o momento dessa adoção. Pero tenemos claro que muchos problemas son originados por el trauma, por el shock de los abandonos. Mas temos muito claro que muitos problemas são originados por choques, por traumas que vieram justamente em decorrência do abandono que ele sofreu. Otros por falta de socialización, que es la etapa de la vida del cachorro, que se caracteriza por el rápido desarrollo de su conducta.
Outros por problemas de falta de socialização, quando são filhotes, por exemplo, tirar muito cedo do convívio com a mãe, isso também pode acarretar um problema de comportamento futuro. Hay veces que también los cambios de rutina de los propietarios, cambios de horario en el trabajo. Também cambios de rotina, mudanças de rotina nos horários com relação, por exemplo, ao trabalho do proprietário. Se ocorre uma mudança de horário, ele também pode absorver essa mudança como sendo um problema e futuramente apresentaria algum distúrbio nesse sentido. O patologías neurológicas. Ou patologias também neurológicas. También ocurre muy a menudo que hay nuevas entradas en el domicilio, nuevas entradas de otros animales. Também ocorre com frequência a entrada de novos animais no domicílio. Isso também pode alterar o cachorro. Y en la gran mayoría de las veces existe lo que llamamos errores de manejo por parte de los propietarios, por desconocimiento. Também ocorre com grande frequência o erro de manejo, de manipulação, de trato do animal. Com relação entre a relação do proprietário e o animal, existe um erro nesse tratamento. Isso também pode derivar um problema futuro. Muchos de estos errores de manejo los vemos en que muchas veces se habla en clave humana. Muitos desses erros de conduta, de manejo, de manipulação do tratamento com o animal se reflete na fala do dono, né? Com o animal e quando fala do animal também. Hay propietarios que dicen, lo hace para fastidiarme. Existem proprietários, donos que dizem, bom, ele faz isso para me irritar, por exemplo. O me quiere dominar. Ele quer me dominar. O mira que se lo tengo dicho. Olha que eu já falei várias vezes para ele não fazer isso. También él sabe cuándo. Ele sabe quando faz alguma coisa errada. No, él no sabe muchas veces cuándo. Cuando corregimos un animal a desaer en el momento, después, segundos después no asocia que es. Ele sabe, no momento ele pode entender, mas depois, segundos depois, ele vai esquecer que ele foi corrigido por essa conduta. Então, muitas vezes ele não sabe quando ele faz uma coisa errada realmente. Me castiga cuando. Ele me castiga quando, por exemplo, eu não levo para passear, então ele fica irritado, come alguma coisa, faz uma coisa que não deve. O tengo que pasar yo primero porque soy el líder de la manada. Ou então o proprietário diz, eu tenho que passar primeiro pela porta porque eu sou o líder da manada. Como podemos ver, muchas veces se habla en clave humana y contribuimos así al antropomorfismo. Então isso é utilizado um antropomorfismo quando o dono começa a falar em senhas, em sinais muito humanizados, né? Como ele se manifestou recentemente através dessas frases com relação ao animal. Por eso es importante también educar a los propietarios. Por isso é importante muitas vezes educar aos proprietários. A los animales de dos patas, quer dizer. Os animais de duas patas, queremos dizer. Es importante también determinar las emociones involucradas y el nivel con que estas afectan al animal. É importante determinar emoções que envolvem com as quais o animal convivem, os animais convivem, eles chamam de emoções involucradas, e o nível de estresse com o qual ele está convivendo, o nível de estresse que ele sofre por conviver com essa emoção, que ele absorve muitas vezes do dono. Es decir, frente a una situación concreta, cada animal responderá de forma diferente en función de su temperamento. Cada animal pode responder a uma situação concreta de maneiras diferentes, de acordo com o temperamento que ele tem. La genética, por ejemplo. A genética é um fator que pode influenciar, por exemplo. El temperamento tiene una base genética muy importante. O temperamento está baseado numa questão genética bastante importante nesse sentido. Por lo tanto, cuando hablamos de un animal amigable, hablamos de un animal que tiene un temperamento amistoso. Quando falamos de um animal amigável, um animal que apresenta um temperamento bastante amistoso. Y cuando hablamos de un animal tímido, hablamos de un animal evitador. O animal tímido seria o animal que evita pessoas, que eles chamam de animal evitador. Por lo tanto, aquellas personas que ya conocen las flores de Bach fácilmente asociarán con Mimulus, con Rock Rose, con Aspen. As pessoas que conhecem as flores de Bach associarão com Rock Rose, Mimulus, Aspen também, para tratar esse tipo de animal. Exacto. Y cuando hablamos de un animal agresivo, hablamos de un animal que tiende a resolver una situación complicada con agresividad.
Quando falamos de um animal agressivo, é um animal que, na verdade, tem a tendência de resolver uma situação com uma conduta ou de forma agressiva, expressando com agressividade. No puede hacerlo de otra manera, no puede disminuir su nivel de estrés, lo hemos de hacer nosotros muchas veces por ellos. Ele não consegue diminuir o nível de estresse e, para isso, temos que atuar nós nesse momento. Y utilizar técnicas de disminución de niveles de estrés. E utilizar técnicas que diminuam, que venham a diminuir o estresse desse animal. También es importante, el tercer apartado, analizar la expresión conductual del problema. É importante também analisar a expressão de conduta através do problema que ele apresenta nesse momento, que o animal apresenta nesse momento. Se trata de analizar la manera en que el animal expresa a través de su comportamiento el problema. Se trata de analisar a forma como o animal se expressa frente a esse problema. Por lo tanto, la actitud y el lenguaje corporal del perro o del gato es importante. Portanto, a linguagem corporal, a atitude corporal do cachorro é importantíssima para ser analisada nesse momento. El pilo en erección, se le ponen los pelos de punta, por ejemplo, que puede indicar miedo. Os pelos eriçados, arrepiados, por exemplo, podem indicar que algo está ocorrendo. Es fácil de asociar el pilo en erección, que es cuando nos dicen, no, mira, que hoy vendrá mamá a cenar en casa, ¿no? Quando dizemos, por exemplo, hoje vem a minha mãe jantar em casa, então a nora ou o genro, no caso, pode ter os cabelos também arrepiados nesse sentido. Y a uno se le ponen los pelos de punta, eso es el pilo en erección. Esse é o pelo eriçado, quando os cabelos estão em pé, literalmente. La cualidad de la conducta también es importante. Si es apática, utilizaremos Wild Rose, por ejemplo. A qualidade da conduta também é importante observar. Se é apática, vamos utilizar o White Rose. O compulsiva, acelerada, obsesiva, Se é repetitiva. compulsiva, acelerada. Contamos con esencias en el sistema floral de Bach como Impatiens, Vervein, Contamos com essências nos florais de Bach como Impatient, Vervein, Vervein, la flor de Lucy, White Chestnut. White Chestnut. Y también es importante el umbral de respuesta del animal ante el estímulo que va a provocarle el desequilibrio conductual. É importante observar o nível de resposta que o animal dá frente a esse estímulo que pode alterá-lo. Ter essa capacidade de observação do nível de resposta do animal. O que tão estressado ele pode ficar, o que tão irritado, o que tão agitado. Las flores de Bach contribuyen de forma óptima en todos estos apartados. Os florais de Bach contribuem de uma maneira excelente para todas essas situações, para amenizar todas essas situações. Hoy en día contamos con el compuesto de emergencia de Bach, de 5 flores. Contamos hoje com um composto chamado composto de emergência de florais de Bach, Five Flower. Pero esta fórmula, a pesar de que contribuye a disminuir los picos de estrés del animal, no es un tratamiento de base, no es un tratamiento de fondo. Essa fórmula contribui para diminuir os picos de estresse do animal, mas não é o tratamento completo, digamos. Não é o tratamento que vem de fundo. É necessário um acompanhamento também junto com os florais, um outro tipo de acompanhamento. No trata al animal o a la persona, sino que serán necesarias otras flores para trabajar su temperamento. É necessário agregar outras flores também para poder trabalhar com relação ao seu comportamento. Y vemos que hoy en día se abusa mucho del compuesto emergencial. Hoje em dia, nós vemos que há um certo abuso com relação ao uso desse composto de emergência. Por ejemplo, un animal que tiene apego a su propietario, no está esta flor en el compuesto emergencial. Por exemplo, um animal que apresenta um apego excessivo ao dono necessita um outro tipo de flor que não se encontra no composto de emergência. Por isso, somente esse composto não faria o efeito desejado. También es importante trabajar con 2 flores del compuesto emergencial aparte del compuesto emergencial. É importante trabalhar com mais flores dentro desses dois florais, 2 florais pelo menos dentro, juntamente com esse composto emergencial.
en los animales maltratados o abandonados, em animais maltratados e também em seres humanos. o animales expuestos a grandes estruendos, ruidos como fuegos artificiales, celebraciones pirotécnicas. Ou, por exemplo, animais que são expostos a ruídos extremos, como celebrações com fogos de artifício, em algumas datas específicas, ele pode ser utilizado. No olvidemos que el compuesto emergencial es una fórmula y si añadimos 2 flores integrantes de este compuesto, pero las añadimos junto al compuesto, pero por separado, tiene más potencia. Não podemos esquecer que se temos a oportunidade de agregar 2 florais a esse composto, obviamente ele vai ter uma potência maior, uma efetividade maior também. A pesar que son 2 flores que integran el compuesto emergencial. Apesar de que são 2 flores nesse momento, 2 florais que nesse momento já integram o composto emergencial. También hemos de tener en cuenta que en casos de maltrato y tortura, el tratamiento no puede ser inferior a 9 meses, entre 9 meses y 1 año. No caso de maus tratos e tortura, o tratamento nunca é inferior a 9 meses. Pelo menos 9 meses é o que se necessita. Para que el animal vuelva a confiar en el ser humano o inhumano, como quieres ser. Para que o animal possa voltar a confiar no ser humano. Porque después de que un animal ha sufrido un shock tan importante, Depois que o animal, por exemplo, sofreu um choque tão importante, tão forte, tão grave, va a sufrir el pánico residual postraumático asociado a situaciones de malos tratos. ele sofre o que se chama pânico residual, pós-traumático associado a situações de maus tratos. Este animal va a tener que tener un control sobre sí mismo importante. Esse animal tem que começar a ter um controle sobre si mesmo de forma importante, aprender a ter esse controle. Cualquier persona que pase por su lado va a ser como un radar. Qualquer pessoa que passe, por exemplo, perto, próximo desse animal, ele vai estar como realmente extremamente atento e observando essas pessoas realmente como seguindo como um radar. Es el equivalente a si estamos dormidos o estamos distraídos y alguien nos pone la mano por detrás. Seria um efeito muito similar a que se nós estamos dormindo ou estamos distraídos com leitura ou algo assim, alguém vem por trás e nos toca nos ombros. Esse mesmo impacto que nós temos é o impacto que o animal vai ter, vai apresentar depois, dentro desse conceito de pânico residual, depois de ter sofrido um choque, um trauma tão importante, tão grave. O si volamos en Latam y nadie nos avisa de que hay turbulencias. É como se estamos no avião e nos avisam também que há turbulências, esse mesmo pânico. Así vive ese animal durante muchos meses. E esse animal pode viver assim durante muitos meses. Por lo tanto, Rock Rose y Star of Bethlehem Portanto, Rock Rose e Star of Bethlehem van a formar parte de su fórmula floral durante mínimo 1 año. vão formar parte dessa fórmula de florais por pelo menos 1 ano. Tiene que volver a componer estas estructuras que se han roto a través del shock, del impacto, de la bala. Ele tem que voltar a recompor essas estruturas que foram quebradas no momento em que ele sofreu esse choque. Es importante también, y así lo he visto en los animales, É importante também, eu tenho visto isso nos animais, que no es suficiente con 4 veces al día. que algumas vezes não é suficiente com 4 vezes ao dia. Muchas veces es necesario de 6 a 8 veces al día. Algumas vezes é necessário aplicar, administrar de 6 a 8 vezes ao dia. De hecho, Bach no habló de 4 veces al día. De fato, se buscamos, Bach não falou exatamente uma quantidade, a frequência ideal para administrar os florais. Bach dijo, según el paciente sienta la necesidad. Bach disse de acordo com a necessidade que o paciente sinta. Y mi necesidad pueden ser 6 veces, 8 veces, 12 veces o cada 10 minutos. A minha necessidade pode ser 6 vezes ao dia, 8 vezes ao dia, 12 vezes ao dia ou cada 10 minutos. Hasta volver a recuperar el equilibrio. Até que o equilíbrio volte, até que eu possa recuperar o meu equilíbrio. Y a partir de aquí puedo disminuir la frecuencia.
E a partir daí, sim, pode-se pensar em diminuir a frequência da administração. En fuegos artificiales, donde el animal hay una exposición continuada a los ruidos, No caso, por exemplo, de fogos artificiais, se o animal está exposto continuamente, es necesario cada 20 o 10 minutos é necessário dar cada 10 ou 20 minutos, por exemplo. y a veces es necesario reforzar el compuesto emergencial. E às vezes é necessário também reforçar o composto de emergência, o composto emergencial que está sendo utilizado nesse momento. Hemos de añadir otras esencias en el preparado con el rescate. Nós vamos agregar outras essências a esse elemento de resgate, Especialmente en animales abandonados o maltratados. especialmente animais que foram abandonados ou maltratados. Por ejemplo, tenemos que añadir esencias de aporte energético. Por exemplo, nós muitas vezes necessitamos agregar essências que dão suporte energético ao animal, para su óptima recuperación. para que ele se recupere rapidamente. Y es necesario el Horbin y el Olive. E é necessário Horbin Horbin y Olive. e Olive. Muchas veces también Gors y Centauri. Muitas vezes também Orms e Centauri. Son 4 esencias que responden muy bien el mundo animal. 4 essências que juntas podem ter uma resposta muito positiva dentro do mundo animal. Olive aporta energía a ese animal que sus glándulas suprarrenales han descendido, está bajo mínimos, necesita volver a cargar las baterías. Olive vai dar energia para esse animal, para que ele volte, digamos, a carregar as baterias que foram descarregadas em algum momento por essa situação de estresse, justamente, ou por uma situação de maltrato ou de abandono. Y Horbin tiene un patrón importante que se llama debilitamiento puntual. E Horbin tem papel diferenciado dentro da situação de debilidade do animal. También son muy importantes los tratamientos preventivos. Também são muito importantes os tratamentos preventivos. Hemos de avanzarnos muchas veces a la toma de las flores de Bach antes de que el animal vaya a pasar por una situación determinada. Às vezes é necessário antecipar a dose dos florais se nós sabemos que o animal vai ser exposto a essa situação que pode alterá-lo. Y los tratamientos preventivos los podemos utilizar en el pre y postoperatorio. Podemos utilizar os tratamentos preventivos, por exemplo, num pré e pós-operatório, En las celebraciones con fuegos artificiales, em datas onde você sabe que serão utilizados fogos artificiais, y también cuando va a venir un nuevo miembro a la unidad familiar, como un bebé. e também com a chegada do bebê, que será um novo membro familiar, por exemplo, também podemos lançar mão de um tratamento preventivo. En principio no tiene por qué ocurrir nada, al contrario, muchas veces el animal se queda al lado del bebé protegiéndolo. Muitas vezes não acontece absolutamente nada, ele não passa por nenhum momento de estresse, ao contrário, ele fica ao lado do bebê, acompanhando o bebê, como protegendo. Pero en España hay un refrán que dice más vale prevenir que curar. Mas na Espanha temos um ditado que diz é melhor prevenir do que remediar. Por lo tanto, si preparamos al animal antes de que llegue el futuro bebé, Portanto, se nós podemos preparar o animal antes da chegada do bebê, con flores de Bach y con protocolos, com florais de Bach, todo irá bien, todo irá mejor. o resultado vai ser muito melhor, vai ser muito mais confiante e positivo. Un problema importante en el que nos enfrentamos día a día es la ansiedad por separación. Um problema muito comum que vemos no dia a dia com os animais é a ansiedade por separação, a ansiedade no momento da separação com o dono, né? Se trata de la ansiedad que le produce el animal cuando no está cerca o delante de la partida del propietario. Seria o momento, a ansiedade se produz no momento da partida, né, da separação com o dono em que ele vê que ele está indo embora, por exemplo. Delante de la partida del propietario, el animal puede responder con ladridos incesantes y gemidos.
frente a essa partida do dono, ele pode responder de uma maneira com gemidos, latidos, incessantes, insistentes. Y el propietario recibe mucha presión por los vecinos. E o dono começa a receber uma pressão constante, por exemplo, dos vizinhos, que vão escutar esses latidos, esses gemidos, choros. Porque el perro no para de ladrar. Devido a que o animal não para de latir. Aquí es importante utilizar muchas veces la tecnología y las cámaras de los ordenadores pueden grabar qué hace el perro cuando está solo. Muitas vezes é interessante que nós possamos utilizar, por exemplo, a tecnologia com as câmeras dos computadores ou câmeras dentro da casa para ver o que o animal, por qual processo ele passa depois do momento da separação com o dono. No solo nos sorprenderá lo que ocurre en los matrimonios, sino también vamos a ver mucha información. Esse tipo de atitude não surpreende só os casamentos, mas também podemos aplicar aos animais para esse tipo de situação. Porque su lenguaje corporal, su expresión, nos va a dar mucha información para tratar con flores de Bach. Porque a linguagem corporal do animal, as expressões dele vão dar muitas pistas a respeito do que ele pode estar sentindo nesse momento depois da separação. Puede haber ansiedad por separación, eliminación inadecuada y comportamientos destructivos. Então pode haver uma ansiedade por separação, uma eliminação inadequada e um comportamento destrutivo. A veces un animal presenta eliminación inadecuada, pero no tiene ansiedad por separación, simplemente se aburre. Às vezes o animal apresenta uma eliminação inadequada, mas ele não tem uma ansiedade por separação, ele simplesmente está aborrecido, está sem fazer nada, então ele tem essa atitude, tem esse comportamento. Por lo tanto, tenemos que saber que en la vida del animal necesita también juguetes para la estimulación mental. Então é necessário também ter em conta que às vezes o animal precisa de brinquedos para que se ocupe mentalmente, já que não é o caso da ansiedade por separação, mas porque ele simplesmente está aborrecido por não fazer nada. Aquí le llamamos los comportamientos destructivos cuando ocurre esto. Também temos a situação a qual chamamos comportamentos destrutivos. La eliminación inadecuada surge porque el animal sufre estrés y por lo tanto abre esfínteres y es más fácil la eliminación. A eliminação inadequada ocorre no momento em que o esfíncter do animal se abre, por esse momento de excesso de aborrecimento, e pode ocorrer então que ele faça suas necessidades em lugares inadequados. Es decir, puede haber eliminación inadecuada, pero quizás no hay ansiedad por separación. Então a eliminação inadequada pode acontecer, mas não necessariamente ela é decorrente do processo da ansiedade por separação. ¿Por qué ocurre la ansiedad por separación? Quais são as causas da ansiedade por separação? El animal muchas veces tiene apego. O animal muitas vezes apresenta apego excessivo ao dono. El apego es la atracción hacia una figura de referencia. O apego vai se refletir numa atração pela figura de referência, uma atração excessiva pela figura de referência. Porque la figura de referencia, que son sus propietarios, le ofrecen protección. Porque essa figura de referência que são os donos oferecem proteção. Es la base segura para ellos. Para ele representa uma base segura. Y cuando la separación de la figura de referencia produce estrés. E quando a separação dessa figura de referência produz o estresse. Então aí temos um quadro da ansiedade por separação. Muchas veces esa ansiedad por separación vemos que por desconocimiento la hemos originado nosotros. Às vezes, por desconhecimento, nós não damos conta que essa ansiedade por separação somos nós mesmos que geramos. Todos los que estamos aquí tenemos carencias afectivas, unos más que otros. Todos nós que estamos aqui temos algum tipo de carência afetiva, uns mais que outros. Hemos sufrido heridas que llamo yo heridas de guerra, como bebés intrauterinos o extrauterinos. Sofremos diferentes tipos de feridas, então apresentamos diferentes níveis de carência afetiva. Por lo tanto, muchas veces buscamos caricias a través de los animales. E buscamos suprir essa carência através dos animais, muitas vezes. Las caricias son un estímulo intencionado hacia una persona y son muy importantes para sobrevivir. Quando praticamos carícias com uma pessoa, é um vínculo através do relacionamento que é bastante importante. E esse vínculo, às vezes, é praticado com o animal também. Pode contribuir para a ansiedade por separação.
Así lo decía Eric Berne, médico psiquiatra del análisis transaccional, una rama de la psicología humanista. O psiquiatra Henrik Berne falava dessa questão da ansiedade dentro de um ramo da psiquiatria. Las caricias pueden ser verbales, qué guapo estás, qué guapa estás. Que as carícias podem ser normais ou podem ser excessivas. Pueden ser físicas, el abrazar, el tocar. Pode ser física, a carícia extremamente física em abraçar, consiste em abraçar, tocar. Pueden ser escritas o gestuales. Podem ser inclusive escritas ou textuais. Los animales nos dan las caricias puras. Os animais nos oferecem e nos dão carícias extremamente puras. Por lo tanto, las buscamos en ellos muchas veces. E às vezes buscamos neles e nessas carícias justamente suprir nossas deficiências afetivas. Depende del temperamento y el historial del animal, no ocurrirá nada. Dependendo do temperamento ou do histórico que o animal tem, talvez não ocorresse nenhum tipo de problema. Pero hay animales que sí puede ocurrir un problema relacionado con el apego. Mas tem animais que, por outro lado, sim, vão apresentar algum tipo de problema com relação ao apego devido ao seu histórico. Por lo tanto, aquí podemos trabajar con esencias como chicory, heather, Então aqui podemos trabalhar com essências como chicory, heather, walnut, wadmum. y en la ansiedad por separación, también por la propia ansiedad, podemos trabajar con impatiens, Dentro do próprio conceito de ansiedade, podemos trabalhar com impatiens, agrimony, white chestnut. agrimony. Muy bien, como hemos visto antes, en este cuestionario de visitas, es importante muchas veces averiguar qué ocurre en el entramado familiar. Dentro desse questionário, dessa análise que se faz do animal e do ambiente em que ele vive, é importante saber como é a convivência familiar. Porque muchas veces los animales sienten el estado emocional de sus propietarios. Porque os animais muitas vezes sentem, captam os estados de ânimo dos donos. También es importante cuando introducimos un nuevo gato. Também é importante quando nós introduzimos um gato na família. Tenemos un gato residente que vive tranquilamente y viene un gato ocupa, un gato foráneo. Se, por exemplo, temos a situação de um gato que já reside na casa e vem outro gato de fora. Cuando esto ocurre, hemos de hacer las presentaciones de forma paulatina. Quando isso acontece, o ideal é fazer as apresentações de forma paulatina, pouco a pouco. No podemos realizar lo que en educación canina se llama inundación, que es el equivalente a la terapia de choque en personas. Não é aconselhável fazer o que na educação canina eles chamam de inundação, que é o equivalente para nós a uma terapia de choque. Sufren mucho estrés cuando ocurre esto. Eles sofrem um estresse muito grande quando ocorre isso. Então, já de cara, colocar frente a frente um gato com outro, né, nessa terapia de choque, não é tão aconselhável. Es mejor tener una zona restringida para el gato foráneo y poco a poco que se vayan oliendo por detrás de la puerta, por debajo de la puerta. O ideal é ter um lugar da casa para que esse gato que veio de fora possa frequentar esse lugar unicamente e aos poucos ir fazendo com que ele conviva com o gato que já está residindo há mais tempo no lar, dentro da família. Y después, poco a poco, utilizaremos estrategias dentro de la etología felina. E depois, pouco a pouco, vamos utilizando estratégias dentro do conceito da psicologia canina. Una de ellas es presentar una comida que les gusta mucho, que es el paté de gatos. Por exemplo, utilizando uma comida que eles gostam bastante, que é o patê, né, aquele patezinho para gatos. Y presentar el paté en forma de bloque para el gato residente detrás de la puerta y para el gato foráneo también detrás de la puerta, y mientras están comiendo abrir la puerta. Por exemplo, colocar de um lado da porta uma porção de patê para o gato que veio recentemente e outra porção do outro lado da porta para o gato que já estava morando na casa. E, devagarzinho, abrir a porta, por exemplo. Y si tenemos suerte, al contrario que los perros, E se temos sorte, e se temos cachorros, los perros lo que intentarán es defender el recurso, pero los gatos van a asociar el primer contacto con el otro con algo positivo. Os cachorros tentariam defender a comida imediatamente, mas os gatos associariam esse momento, já que eles estão comendo, associado de forma positiva, porque ele vê o outro comendo também, eles têm a sua comida, então não vai haver um choque aí nesse primeiro contato.
Los gatos pueden presentar un tipo de agresividad que se llama territorial. Os gatos podem, inclusive, apresentar algum tipo de agressividade também, que é denominada territorial. Pero presenten el problema que presenten, los gatos deberían tener en su preparado sus flores base. Mas, de acordo com o problema que eles apresentem, eles também podem ter oportunidade de ter florais preparados para eles. El gato se mueve en un eje llamado tolerancia e intolerancia. O gato sempre se move dentro de um campo que vai da tolerância à intolerância. Por lo tanto, tenemos una flor de Bach que se llama Vich, que tiene que ver con el rechazo. E temos um floral de Bach que se chama Beach, que tem a ver justamente com a rejeição. Y también Vine, una flor de Bach que tiene que ver con el territorio. E a Vine, que tem a relação com o território. Então elas podem juntas ser utilizadas para esse momento. Los gatos no viven muy bien cuando se mueve su territorio. Os gatos não ficam muito contentes, muito felizes quando eles são movidos do território com o qual eles estão acostumados. Muchas veces su biología se pone en funcionamiento y presentan problemas de conducta en las vías urinarias altas y bajas. E muitas vezes, a partir dessa mudança de território, eles podem apresentar problemas de conduta que se refletem na questão das vias urinárias. Por exemplo, né, fazer xixi em lugares que antes eles não faziam. Ocurre también con los humanos. Pode ocorrer também com seres humanos. Cuando se nos mueve el territorio o peligra el territorio, quando nós somos movidos do nosso território ou perdemos nosso território, pueden aparecer los síntomas también. podem aparecer esses sintomas também, associados às vias urinárias. Cuando trabajamos con gatos, Quando trabalhamos com gatos, nos hemos de convertir en verdaderos Sherlock Holmes. é necessário que nós passemos a ser uma espécie de Sherlock Holmes, porque é necessário investigar muito para saber realmente o que incomoda, o que está levando o gato a esse processo. Exactamente, porque el último gato que visité O último gato que eu visitei presentaba problemas de eliminación inapropiadas apresentava justamente o problema de eliminação inapropriada. cuando la hija de la propietaria del gato le cerraba la puerta de la habitación cada vez que ésta entraba en internet en el Facebook. Ele começou a apresentar esse tipo de problema justamente quando a filha da dona fechava a porta do quarto para poder usar o computador para entrar no Facebook, por exemplo. Ela expulsava o gato do quarto, que era o território dele. Se le delimitó un territorio. Então foi delimitado um novo território para ele e ocorreu esse choque. Y esta delimitación se somatizó en su aparato reproductor. Essa perda de território foi somatizada justamente no aparelho, nas vias urinárias. También es importante cuando conectamos hace un par de años con la medicina germánica. Também é importante a conexão que começamos a manter há uns anos atrás com a medicina germânica. La medicina germánica utiliza el estudio de la etología, el estudio del lenguaje y del comportamiento animal. A medicina germânica utiliza como ferramenta o estudo do comportamento, seja humano ou animal. Es el mismo comportamiento que el humano muchas veces. O animal pode apresentar o mesmo comportamento que o ser humano. A menudo los seres humanos utilizamos los mismos mecanismos biológicos que usan los animales para liberar estrés acumulado. Nós, seres humanos, podemos utilizar certos mecanismos para liberar o nosso estresse. Por eso, para entender mejor el comportamiento humano, hay que observar y estudiar cómo ha actuado y actúan los animales que nos preceden en la escala evolutiva. Então, dentro da escala evolutiva, é interessante para observar e entender o comportamento humano, observar e entender o comportamento dos animais também. Nosotros y ellos utilizamos mecanismos biológicos para aliviar o liberar estrés. Tanto os animais como nós, seres humanos, utilizamos mecanismos para aliviar o estresse. Este paralelismo entre el mundo animal y el mundo humano se explica de una forma sencilla si tenemos en cuenta que el ser humano tiene un tricerebro. O ser humano tem tricérebro, então a expressão do alívio do estresse
se dá da mesma forma que para o animal, mas nós podemos canalizar isso em diversas ações de diferentes maneiras, que talvez os animais não teriam a mesma oportunidade. Es el cerebro triurno, que muchos conocen porque se divide en el cerebro reptiliano. Muitos conhecem por o cérebro reptiliano, Es el más arcaico, el más primitivo. que é o mais arcaico e primitivo. Es el cerebro de los instintos que compartimos con los reptiles. É a parte do cérebro que nós compartilhamos com os répteis. Y el, Compartilhamos com os répteis. y el cerebro límbico es el cerebro del mamífero y es la sede de las emociones. Já o outro é o cérebro do mamífero, que detém as emoções, que absorve e processa as emoções. Y el neocórtex, E o que córtex, es la parte del sistema nervioso que nos diferencia del resto de los mamíferos. que representa o sistema nervoso, e esse sim nos diferencia do resto dos mamíferos e animais. Cuando una persona vive una situación de estrés, Quando uma pessoa se vê frente a uma situação de estresse, donde se siente amenazada, onde ela se sente, por exemplo, ameaçada, su cerebro más arcaico va a detectar los niveles de estrés altos. a parte do cérebro mais arcaica é a que detecta os níveis altos de estresse. Si la persona no encuentra solución a su problema, E se a pessoa não consegue encontrar uma solução para esse problema imediatamente, ni lo expresa ni emprende ninguna acción para solucionarlo, e não consegue liberar esse estresse, não produz nenhuma ação para poder liberar esse estresse, lo más probable es que active un programa de supervivencia o mais provável é que seja ativado um programa de sobrevivência, biológico biologicamente falando, que a la corta o a la larga va a producir un síntoma físico, emocional o de comportamiento. que a curto, médio ou longo prazo pode produzir um sintoma físico devido a esse estresse que não foi liberado naquele momento. A ellos les sucede lo mismo. Com os animais acontece exatamente a mesma coisa. Frente a una situación de peligro que les genera estrés, Frente a uma situação de perigo que pode gerar estresse, su cerebro lo detectará y activará programas de supervivencia. o cérebro imediatamente vai detectar o estresse e ativar um programa de sobrevivência. Que a la corta o a la larga también su biología actuará produciendo tumoraciones o quistes o activando, desactivando algunas funciones. Que em curto ou longo prazo pode ativar sintomas em forma física. Então, se o animal sofre durante muito tempo um estresse e ele não consegue liberar sob nenhum aspecto esse estresse, em curto ou longo prazo, o corpo começa a dar sinais de que ele tem esse estresse acumulado. Então, pode representar diversos sintomas. Gracias a que el cerebro del animal es capaz de detectar estos niveles de estrés, Dado que o cérebro do animal pode detectar esses níveis de estresse, el animal le sucedería lo mismo que lo que puede ocurrir cuando tenemos una olla express. com o animal pode acontecer algo semelhante ao que aconteceria com uma panela de pressão, por exemplo, em mau funcionamento. Llena en pleno funcionamiento, explotaría. Que funcionando de uma maneira errada ou dentro de uma situação de mau funcionamento, ela vai explodir. Muy bien. ¿Hay alguna pregunta? Queria saber se tem alguma pergunta. Quando os animais ficam sozinhos e você quer tratar com florais, qual a validade terapêutica de administrar o floral dentro da vasilha de água? Vale. La administración más usual es la administración directa, es la más... Pero muchas veces hay ciertos gatos o animales miedosos, tenemos que administrarles las flores en su abrevadero. O ideal seria a administração direta, né, na boca dos animais, mas tem muitos animais, cachorros ou gatos, que apresentam muito medo desse momento da administração. Então aí, um recurso que pode ser utilizado é colocar os florais na água, por exemplo, que ele bebe dentro do recipiente de água que ele utiliza. Y aquí dependerá del volumen de la valija, ¿no? Del abrevadero. E aí depende do volume de água que comporta esse recipiente. Normalmente, si el volumen no excede de medio litro, Normalmente, se não é um volume, digamos, nós estamos falando de meio litro de água, utilizamos de 15 a 20 gotas del preparado personalizado, del preparado de la segunda dilución, de la personalizada.
Podemos utilizar de 15 a 20 gotas da preparação personalizada. Pero cuando los abrevaderos son más grandes, Mas quando os recipientes são maiores, utilizamos directamente las esencias del kit del stock utilizamos diretamente as essências do estoque. y dependerá del volumen de cada abrevadero. E aí já vai depender do volume de cada recipiente utilizado. Entendi. Obrigada. Gracias. Muito obrigada.